Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Evangelho de Marcos. Eu aproveito e convido você a se inscrever no meu canal do YouTube. Lá você vai encontrar uma playlist nova que está iniciando sobre o Novo Testamento. Você vai entender melhor quando eu digo Lago de Genezaré, Mar da Galileia e outras coisas. Nós iniciamos um estudo da geografia do Novo Testamento, assim como foi feita na geografia do Antigo Testamento. Se você tem uma compreensão do Antigo Testamento, você consegue aproveitar melhor os conhecimentos que o Novo Testamento traz até você. No Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 4, versículos 35 a 41, Jesus acalma a tempestade. Nós também encontramos uma narrativa semelhante no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então, Jesus falou para os seus discípulos para que eles fossem para o outro lado de onde eles estavam. Uma vez eu vi uma palestra muito interessante de uma Joyce Meyer, uma pregadora famosa americana, e ela disse que constantemente Jesus nos convida para irmos até o outro lado. Mas para chegarmos ao outro lado, nós enfrentamos tempestades, tribulações, como aqui nós vamos ver no decorrer desse trecho do Evangelho. Versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Vamos nos lembrar que eles eram pescadores na sua maioria, acostumados a andar de barco sem problemas. Outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Bom, nós temos uma característica muito interessante. Aonde ficava esse lago, era um local propenso a temporais, porque a água era quente e as montanhas em volta, algumas épocas elas tinham até neve. Então, o encontro dessa massa de ar gelado com a água quente provocava de uma hora para outra temporais, tempestades. Acontecia com muita frequência. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, sossegado lá, o barco se enchendo de água ali na maior tranquilidade. Os discípulos o acordaram e chamaram, mestre, não te importas que morramos? Eles ficaram injuriados. Como que Jesus estava dormindo num temporal daquele, com tudo aquilo acontecendo? Nenhum deles pensou em parar, fazer suas orações e mostrar confiança em Deus. Eles sabiam que Deus era quem comandava a tudo e a todos, inclusive na época em que eles viviam, era do conhecimento dos judeus que Deus tinha poder sobre todas as coisas físicas, os efeitos, tempestade, seca, chuva, tudo. Eles sabiam disso. Então, antes de se preocupar em elevar o pensamento até Deus, pedindo ajuda, eles foram lá que nem criancinha. Poxa, Jesus, a gente está morrendo aqui, você dormindo, você não se importa que a gente morra?
pediram ajuda antes, né, de mostrarem confiança em Deus. Versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Se vocês estão achando estranho, né, esse poder de Jesus, vamos nos lembrar que Jesus é o espírito mais evoluído do qual nós temos notícia. Ele tem poder que nós desconhecemos, nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Eu sugiro a vocês que façam uma leitura do Livro dos Espíritos, as questões de número 536 a 540, e o título é Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Tem uma explicação que nos ajuda, porque se os espíritos de um certo poder dado pela evolução conseguem fazer tantas coisas, imagine Jesus, com poder infinito que ele tinha devido à grandeza espiritual. Ele podia fazer coisas que nós não conseguimos entender. Versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles nem pensaram que era impossível o barco naufragar na presença de Jesus. Não eram os planos de Deus para eles naquele momento. O que aconteceu? Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles sabiam que esse comando era de Deus. Então eles falaram: poxa, como que o mar obedece, como o vento obedece? Então nós, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades da vida, nós fazemos algo pior do que os discípulos de Jesus. Ao invés de confiarmos na bondade de Deus, entendemos que existe um plano de Deus para as nossas vidas, a gente quer que alguém interceda por nós. Então, por isso esse desespero de querer que as igrejas reabram nessa pandemia, os centros espíritas, os centros de Umbanda, os centros, as igrejas protestantes, porque nós delegamos a terceiros o intercâmbio que deve existir entre nós e Deus. Nós colocamos na mão de outras pessoas uma coisa que está nas nossas mãos: a confiança em Deus, o aceitar o que Deus traz para nós. Não existe intermediário na relação criador e criatura. Nós é que colocamos uma série de intermediários para essa ação que é simples e direta. Uma oração, nós nos conectamos diretamente com Deus. Nós não necessitamos de intermediários. Nessa época de pandemia, isolamento social, suspensão dos cultos religiosos, muitas pessoas acabam se desesperando porque elas não conseguem encontrar o caminho até Deus. Mas se nós pensarmos que o DNA de Deus, né, assim comparando, está dentro de nós, nós podemos nos conectar a Deus a qualquer momento. Basta uma oração, uma prece sincera, um pedido de ajuda, que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Até a próxima.